bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que momento que você vai ver esse vídeo, mas essa é uma colaboração da ONG Rio de Paz para o movimento Direitos Já. O tema que nós vamos abordar aqui é as milícias e seu prejuízo para a democracia. Eu sou a Fernanda Valim Martos, coordenadora do Núcleo de Ativismo em São Paulo, da ONG Rio de Paz. E eu sou o Lucas Lobac, coordenador de projetos de impacto social no Rio de Janeiro e também ativista pelos direitos humanos na nossa cidade. Eu e o Lucas, a gente vai falar então sobre a questão do advento e não apenas do advento, mas da proliferação das milícias, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, porque é aí onde a gente sente mais o calor, literalmente, né, Lucas? Fala um pouco da Rio de Paz, da localização física da nossa sede e das coisas que a gente vem fazendo ultimamente ali dentro da favela do Jacarezinho e outros bolsões de miséria, onde a gente vem atuando. Fala um pouquinho do que a gente vem fazendo na pandemia aí. Brevemente, um pouco da história inicial do Rio de Paz e, na sequência, eu falo um pouco sobre a atuação atual. Nós começamos em 2007, diante do alarmante número de homicídios que o Brasil estava presenciando no ano anterior, um número chocante. Nascemos, então, como um movimento de catarse da sociedade a fim de pressionar o poder público e a sociedade em uma mobilização pró-redução de mortes violentas no nosso país. Dali em diante, nós, então, começamos a atuar diretamente no campo da segurança pública, com ênfase na redução de homicídios, mortes violentas aqui no estado do Rio de Janeiro, sobretudo a morte de crianças vítimas de bala perdida. Então, os números são altíssimos e parte da sociedade parecia que estava em uma completa anestesia diante desse trauma. E daí, nesse processo, a gente foi conhecendo o cenário da desigualdade do Rio de Janeiro, que também é o cenário onde tem uma atuação da violência, do crime organizado e uma repressão do Estado muito grande. E nessa inserção nos territórios periféricos, favelas e comunidades do Rio de Janeiro, a gente lidou, então, com um problema endêmico da desigualdade que está relacionada com o problema da violência. Então, percebemos assim uma falência do Estado nesses territórios, em diversas políticas públicas, e uma atuação crescente, né, do crime organizado. A partir daí, nós começamos uma série de iniciativas, projetos, iniciativas de desenvolvimento comunitário, projetos de impacto, na área de empregabilidade, na área de educação, enfim, cultura. E, atualmente, a nossa sede está sediada na favela do Jacarezinho, que é uma das favelas de menor índice de desenvolvimento humano do Estado. E ali, nesse momento agora, nós estamos atuando diretamente com segurança alimentar, encaminhamento ao mercado de trabalho. E também tem um auxílio psicológico também, né, Lucas? Tem a clínica. Recentemente, uma clínica, após a chacina do Jacarezinho, a gente conseguiu mobilizar, se conectar com psicólogos, psicanalistas, e começamos uma nova iniciativa que, no momento, era atender famílias que presenciaram essa tragédia e, atualmente, se desdobrou para uma série de atendimentos ali na comunidade. São cerca de 15 voluntários, entre psicólogos e psicanalistas, atendendo ali. Só para dar uma ideia do IDH do Jacarezinho, ali é IDH de Bangladesh, né? É muito parecido quando a gente pega o número lá na lista do IDH, se a gente separa, né? Só o Jacarezinho, o IDH do Jacarezinho, é IDH de Bangladesh, é uma coisa incrível, né? Lucas, obrigada por toda essa explicação para nós. Bom, já atuando há mais de 13 anos dentro da favela, o Rio de Paz viu a transformação do narcotráfico em narcomilícia. Hoje a gente não fala mais em milícia, né? A gente já fala em narcomilícia. Houve aí uma holding das empresas, né?
Os milicianos tomando o espaço dos narcotraficantes e empreendendo dentro do espaço da favela verdadeiras guerras territoriais, né? Com os narcotraficantes. Isso quando a gente não tem notícia de acordo entre eles, né, Lucas? A gente torce até pelo acordo, porque é menos bala voando, né, no território da favela. Mas agora eu quero entrar com alguns dados, eu vou pedir que você comente isso, porque esse fortalecimento das milícias no Brasil não é de hoje, obviamente, né? Mas a gente está vendo um avanço do domínio das milícias muito relacionado ao registro e à circulação de armas no Brasil, né? De 2018 para cá, olha, a gente tem dados aqui alarmantes sobre o registro de armas, né? Então, começando pela categoria dos CACs, que foi um tema essa semana passada, na verdade, quando o presidente Jair Bolsonaro vira e fala que, não sei qual é a analogia que ele enxergou, mas, enfim, que esse negócio de comprar feijão é para fracos, né? Mais ou menos isso que ele fala. Mas por que comprar feijão? Quem quer comprar fuzil, tudo bem, não enche o saco de quem quer comprar feijão, compra, quem quer comprar fuzil, compra. Eu não vi qual é a analogia entre feijão e fuzil, a não ser que ele coma balas de fuzil ao alho e ódio, como alguém fez um meme na internet, né? Receita de bala de fuzil ao alho e ódio. Num momento em que a gente vê a inflação de alimentos, sobre os alimentos atingir 2 dígitos, e a gente sabe que essa inflação vai atingir muito mais fortemente o pobre, o miserável, o trabalhador que está desempregado, inclusive nesse momento, porque a gente está com mais de 15 milhões de desempregados nesse país, né? Então, vamos lá. O número dos CACs, que é o caçador, atirador desportivo e colecionador, ele aumentou de tal modo que hoje o número total de militares da ativa é inferior ao número de CACs. Uhum. A gente tem mais CAC no Brasil hoje do que militar da ativa. Número dessa semana, aí esse número saiu ontem na imprensa, né? Ontem, dia 30. Dados de 2018, quando Michel Temer ainda era presidente, dizem que no Brasil havia o registro de 47.361 CACs. 2019 e 2020, este número de registro salta para 178.721. É assim, tipo, 4, 8, 12, 16 é 40% maior. 40% não. Pera, eu estou fazendo a conta de Jair Bolsonaro, que soma 5 menos 4 para ele dá 9. Porque se você somar, dá mais de 300%, muito mais de 300% de aumento no registro de CAC. A gente percebe que está tendo uma facilitação desse registro, né? Esse grupo dos CAC, só esse grupo, que hoje é maior do que o número de militares da ativa das Forças Armadas, se a gente somar Marinha Aeronáutica, Exército, tá? Esse grupo, ele é detentor do registro de 694.100 armas no Brasil. É alarmante, né? A gente não sabe quantas dessas armas são espingardas, armas semiautomáticas, cujo registro foi liberado para CAC, e quantas dessas armas são automáticas, como um fuzil 762, que foi citado no cercadinho essa semana pelo Bolsonaro, né, na exaltação do fuzil sobre o feijão, né? Fuzil 762 não é arma de caça nem de defesa, não é arma de fazendeiro. A gente sabe que o fazendeiro, de fato, se ele quiser uma arma para defesa, ele não vai comprar um fuzil, né? Em janeiro de 2021, houve um recorde, bateu um recorde no registro de autorização dessas armas. Só em janeiro de 2021, houve 95.900 pedidos de autorização de armas por esse pessoal. É um recorde, assim, nunca alcançado, eu acho que no Brasil. Eu não sei se nos Estados Unidos, nos locais onde as armas são liberadas, se a gente teria esses números, né? Eu não os tenho aqui, mas eu acho que são números altamente, assim, são estrondosos, né? O número, portanto, de armas registradas no Brasil entre 2017 e 2020, ela mais que dobra.
É mais do que 100% de aumento, porque em 2017 a gente tinha 600... Isso assim, não só CAC, tá? Agora eu estou falando do total de armas registradas no Brasil. A gente tinha 637.972 em 2017. Em 2020, esse número é quase 1.280.000 armas. E a gente sabe, Lucas, enquanto ativistas e estudiosos da área de segurança pública, que existe uma correlação entre a circulação de armas e o aumento de mortes violentas e o aumento de criminalidade, de crimes violentos como sequestro e latrocínio. A gente sabe disso, né? A circulação dessas armas na mão dos bandidos, uma das fontes é o furto, o roubo, o comércio clandestino e o registro laranja. Alguém lá vai lá, se registra como CAC, e essa arma não é ele que vai usar, é outra pessoa, ele dá um jeito de maquiar os dados, a gente está vendo que está havendo uma facilitação aí do registro dos CACs, enfim. E pela lógica do presidente Jair Bolsonaro, ele diz que o povo armado é um povo que não vai ser escravizado nunca. Porém, o que a gente enxerga dentro da favela é outra coisa, né? Assim, quanto maior a circulação de armas dentro da favela, seja na mão do narcotráfico, seja na mão da milícia, a gente enxerga a escravização dessa população, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses dados, então, que eu trouxe, que diz respeito ao registro de armas. A gente não sabe, claro que nós, como cidadãos aqui, onde os dados que a gente busca, a gente não tem como mapear quantas dessas armas podem estar na mão das milícias, mas eu aqui, fazendo uma conta de padaria, eu imagino que 1/3 dessas armas não estejam na mão de CACs de fato. Que de fato não tem tudo isso de CAC no Brasil. Por quê? Porque o Atlas da Violência de 2021, cujos dados foram divulgados hoje, dizem que entre 2018 e 2019, a gente ainda não tem a consolidação dos dados de 2020 e 2021, né? Esses dados são consolidados sempre 2 anos, com 2 anos de antecipação, né? Porque você precisa de uma série de estudos e acessos para consolidar esses dados. Houve um aumento nas mortes violentas no Brasil, no geral, de 35,2%. Só que quando a gente olha localmente esse aumento, locais onde a gente tem notícias, né, de maior circulação de milícia, como Amazonas, Acre, Rondônia e Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, Lucas, o aumento de mortes violentas entre 2018 e 2019 foi 232%. Então, ou seja, existe, a gente não está inventando, a gente acabou de ver esses dados aqui na nossa frente, existe uma correlação de morte violenta, circulação de arma e fortalecimento da milícia. Sim. A milícia, ela nasce como uma expressão punitivista de policiais em territórios do estado do Rio de Janeiro, que na década de 80 se chamava da Polícia Mineira. Polícia Mineira, eu ia falar, que são os policiais que, fora da determinação legal da sua profissão, eles se articulavam para eliminar o crime em determinadas regiões. E isso contou com um apoio social, um apoio da população, né? Então, havia ali, naquele momento, uma expressão cultural nossa que buscava, que dava legitimidade a esse tipo de atuação. A partir disso, né, a partir dessa movimentação, as milícias elas foram se estruturando em regiões. E um detalhe dramático, né, que essas milícias, você mencionou em algum momento que hoje a gente já tem a narcomilícia, né, que a milícia também entrando no mercado de drogas para vender, mas até aquele momento não. Então, o que nós vimos ali era que esses grupos de extermínio eles eram formados por agentes do Estado. E agentes do Estado com direito ao uso da arma, né?
porte. E um resquício, assim, um ranço tremendo da ditadura, né? Assim, Uma perpetuação, né, da violação de direito que houve na ditadura, sem precedentes. Enfim. Então, assim, por que eu estou mencionando isso, Fernanda? Porque essa cultura, né, essa cultura de exercer a justiça, né, da própria forma, da própria maneira, ela foi se estruturando, ela foi se consolidando. E o que manteve, né, esses grupos no decorrer dos anos foi tanto na maneira que eles foram crescendo, foi tanto a exploração, né, de moradores, pequenos comércios do território, como também a movimentação de arma, o tráfico de armas. Assim, se eu não me engano, tem uma CPI em 2006 no Congresso, que é uma CPI das armas, que eles chegam a relatar, ou melhor, a conclusão da CPI é que grande parte das armas apreendidas, elas eram provenientes e registradas pelo Estado, né? Então, assim, quem fez essa comercialização eram os agentes, eram os agentes do próprio Estado. Então, assim, ela foi crescendo, ela foi ganhando espaço nesse comércio de armas, nesse tráfico de armas no Estado do Rio de Janeiro. E o que nós estamos vendo agora, sobretudo com esses números que você trouxe, é que isso alavancou, isso se estruturou, que é um outro elemento da milícia. A gente falou aqui de grupos de extermínios, esses grupos de extermínios foram se estruturando, eles foram dominando regiões. Agora, qual é a diferença da milícia para o narcotráfico no Estado do Rio de Janeiro? É que a milícia ela consegue, primeiro, que são agentes do Estado, que recebem do Estado. Segundo, eles se articulam politicamente. Então, o que nós estamos vendo hoje é resultado de um processo de 3 décadas aproximadamente, que tem, assim, de maneira assim, muito clara e evidente, uma origem no Rio de Janeiro, que conseguiu, né, estruturar isso de maneira política, e hoje nós estamos vendo isso tornando algo nacionalizado. Né? Esses valores lá, é o valor da justiça com as próprias mãos. É um justiçamento ali, né? Punitivismo, esses valores assim de legitimar ações não legais em prol de uma aparente justiça. Essa cultura, né, de fazer isso a partir das armas, né, usar as armas. E esse modus operandi que se sustenta através do tráfico de armas chegou ao poder, e isso eles estão conseguindo incidir políticas a nível federal. Então, tudo que o Jair Bolsonaro fala no cercadinho dele foi tudo que ele prometeu. A gente viu o vídeo essa semana, né, Lucas? Fernanda, é tudo que Jair e família, ou melhor, família Bolsonaro já disse na LERJ. Na LERJ eles já diziam isso, né? Já diziam isso, defendendo milicianos, dando honraria para milicianos. O Adriano da Nóbrega recebe aquela medalha do Estado dentro da prisão. O Flávio Bolsonaro vai lá entregar, inclusive, né? Ou alguém, assessor dele, entregou lá. E ele faz essa homenagem para o cara dentro da LERJ. Minimizando o que é a milícia, né? Uma fala de Jair Bolsonaro falando que não, a milícia é uma expressão onde não é uma expressão popular. Então, assim, isso já era para ter sido um absurdo. Se nós tivéssemos uma democracia sólida, uma cultura política sólida, isso era para ter sido expelido da vida pública lá atrás. Mas, além de não ter sido expelido, isso se concretizou, isso cresceu, isso chegou a âmbito federal. E a tragédia disso, ela é expressa nesse aumento que a gente vê de mortes violentas. Então, assim, comentando os números, é óbvio que essas armas elas não têm sido utilizadas por civis. Essas armas estão nas mãos de bandidos, em sua grande maioria. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que tem o poder, não, mas em grande maioria, o armamento ele está na mão dessas pessoas. E isso, a gente está falando de uma flexibilização cada vez maior, sem discutir a tragédia que é a quantidade de armas nos nossos territórios mais pobres.
Então, assim, se flexibiliza sem essa discussão, sem refletir o impacto disso. Ou seja, nós estamos caminhando, né, se seguimos esse curso, é para um caos social. É para um caos. Os números estão aí. E a população mais pobre no meio do fogo cruzado, né? Assim, porque o que acontece, Lucas, agora falando... Isso é importante, só para fazer um comentário aqui, porque eu não falei sobre isso, mas nesses territórios onde havia milícia, a gente não tem a presença do Estado. Se nós não temos a presença do Estado, a gente não tem legislação, a gente não tem lei. Quem determina a lei é o sujeito, é o grupo que está no poder. Da mesma forma que o tráfico está no poder. Agora, uma coisa importante a gente salientar aqui, para a gente não colocar no mesmo barco. O tráfico, nós reconhecemos que é um crime. O Estado reconhece isso. E ali não tem agentes do Estado, não tem gente recebendo do Estado. Agora, quando a gente fala da milícia, nós estamos falando de gente que recebe dinheiro público, de gente que recebe dinheiro dos nossos impostos. E esses grupos, eles se estruturam. Então, esses territórios, eles estão sem ausência do Estado, né? Mas com a presença de agentes do Estado, determinando as leis. E nessa, a gente vive uma completa desordem, porque esses sujeitos, eles estabelecem os próprios impostos, eles estabelecem as punições, eles criam a lei. Então, Conta como é que é para o morador de favela adquirir um botijão de gás na área da milícia. A precificação, ela é dada não pelos nossos índices econômicos, ela é dada por quem está comandando. Então, você tem gás. O que eles começam a fazer? Eles começam a controlar alguns comércios ou algumas formas de fazer dinheiro na comunidade. Então, gás, internet, né, televisão. Então, eles começam a controlar e o serviço, então, vira um serviço monopolizado. É eles que, então, prestam... Eles têm o monopólio da distribuição. Então, houve o caso uma vez que um dos nossos ativistas presenciou e contou para nós alguém entrando com o botijão na moto, que é muito comum, né? Você vai com o carona carregando aquele botijão, que é um perigo, né? Ou então o sujeito amarra o botijão atrás da moto e está subindo o morro. E aí alguém da milícia para ele e fala assim, onde é que você comprou esse gás? Né? Fala, não, ali não, você não pode comprar lá, você tem que comprar aqui do comerciante daqui. Volta, devolve, assim, e não vai mais, assim, e deram uma dura no cara. Por que ele tem que comprar ali naquele comércio? O comerciante dá uma comissão, o miliciano cobra um imposto desse comerciante. Exato, e esse comerciante ele é obrigado a pagar, senão, obviamente, né, ele corre um risco muito sério de morte. Ele está ali, né, Lucas? Ele mora, vive e trabalha ali. Está ali debaixo da mira da arma do miliciano. Ele acaba pagando essa comissão para o miliciano e todo mundo que está ali é obrigado a comprar o gás desse comerciante. Exato. Esse comerciante, num primeiro momento, ele vê uma vantagem. Opa, vou vender para caramba, porque ninguém vai mais comprar do outro, vai comprar de mim. Só que ele começa a ser extorquido, né? Exato. O morador é extorquido, o comerciante é extorquido. Exato. E ninguém pode reclamar, porque quem está extorquindo é a própria polícia, são agentes do Estado, que representam ali, não representam o Estado, representam a milícia, estão trabalhando, estão costurando para fora, como a gente diz aqui em São Paulo, né? Estão trabalhando para si mesmos. Exato. E esse tipo de atuação, esse tipo de poder, ele cresceu absurdamente na última década. Assim, hoje, os territórios dominados por milícia, eles chegam quase a metade dos territórios do Rio de Janeiro. Assim, a nível geográfico, ele é maior do que os territórios dominados pelo tráfico. Então, assim, tem governado praticamente áreas de um estado que já foi capital do Brasil. Então, a gente está falando assim de milhões de pessoas que estão sujeitas a esse tipo de governo. E eu volto a enfatizar, esse tipo de governo, né, é um tipo de governo que coloca a gente no cenário público, na vida política, que elege deputado, vereador, ele coloca a gente no governo federal e leva isso para o âmbito nacional.
E Então, assim, porque eles colocam dinheiro, né, Lucas, na campanha desse pessoal, né? E põe bastante, né? Dinheiro. A gente tem aqui um dos territórios assim que tem o berço das milícias é o Rio das Pedras e Campo Grande, a região de Jacarepaguá e um outro bairro também muito grande que é o bairro de Campo Grande. Esses bairros eles têm uma arrecadação e há o interesse de candidatos nesses bairros. Então, muitos candidatos, assim, que são bairros populosos, muitos candidatos negociam com esse tipo de governo, né, paralelo, que é o poder da milícia, e a milícia, então, coloca esses candidatos na vida pública. E eu volto a enfatizar, a gente está falando assim, de centenas de milhares, se não milhões de pessoas na grande cidade do Rio, mas também na região metropolitana, que também está dominada por milícia, que estão sobre esse regime. Então, discutir esse regime, discutir Rio de Janeiro, é discutir Brasil, porque nós temos hoje um presidente da República que vem desse estado, nós temos um senador da República que também já usou a tribuna para minimizar o poder da milícia, que é o seu Flávio Bolsonaro. E então, se a gente não consegue trazer essa discussão, e isso é importante, Fernando, porque parte do Brasil não conhece esse contexto. Eles não sabem a origem, né, daqueles... Só para a gente mostrar uma coincidência incrível, né? Que você falou de Zona Oeste, Rio das Pedras, Campo Grande. Rio das Pedras é o lugar onde o Queiroz estava escondido, né? Assim, onde ele foi ficar lá. Queiroz faz a sua carreira, toda a carreira do Queiroz é ali em Jacarepaguá, né, onde o batalhão dele, e toda a carreira dele é ali. Você sabe, o Lucas, onde é que fica localizado o 41, o batalhão, o 41º, que a Marielle estava denunciando? O 41º, ele é um dos batalhões com maior índice de mortalidade aqui do Rio de Janeiro. Ele fica na Zona Norte. Ele é Zona Norte, não é Zona Oeste, né? Acari... Ali também, Acari é complicadão, hein? Acari, Chapadão, Pedreira, Fazenda Botafogo. São essas comunidades. Ali é bem complicado também. Agora, falando de Estado democrático de direito, vamos fazer aqui um cruzamento, né? Vamos fazer Porque é muito louco isso que o Jair Bolsonaro falou. Povo armado é um povo que não é escravizado. Quando ele fala isso lá no cercadinho, para a gente que está cobrando dele a situação, uma ampliação ainda maior dos CACs, porque tem um cara ali filmando, falando assim, e aí os CACs, hein? Aí ele responde, mas tudo que eu pude fazer via decreto, baixar decreto para CAC, tudo eu fiz. A CAC está podendo comprar fuzil. Ele comunica isso ali. E aí tem um diálogo ali com essa pessoa e faz uma exaltação. O povo armado não vai ser escravo, tem mais que comprar fuzil mesmo, porque povo armado não vai ser escravizado. A gente, assim, escutando o que você fala, diante dos dados que a gente tem, a gente vê que é o contrário. Então, o prejuízo para o Estado democrático de direito nesses locais é tremendo. Primeiro porque você não tem presença do Estado, então você não tem lei, como você já explicou mesmo, né? Então, quem faz a lei ali é o mais forte, no caso, quem está armado, que é o miliciano, que também é um policial que leva a vida dupla, né? Vamos dizer assim. Ele é mais agente da milícia do que agente do Estado, mas ele tem um cargo ali no Estado, mas ele age como um usurpador, ele usurpa esse lugar aí de agente do Estado e passa a trabalhar para a milícia, usando a força do Estado e usando a credencial de braço armado do Estado, né? Um monopólio da força que deveria ser do Estado, já não é mais. Então, você já tem um prejuízo número 1 aí para o Estado Democrático de Direito. O monopólio da força não pertence mais ao Estado, né? Já tem uma outra força que divide isso com o Estado e que vai passar a brigar com o Estado, né, nesse sentido. Segunda coisa é liberdade de expressão do cidadão. Você não tem. Você não tem porque ali você só faz o que a milícia permite que você faça, né? Então, você tem lei de silêncio, você tem os bailes e as festas ou a circulação apenas e tão somente permitida pelos agentes da milícia que tomam conta de tudo ali.
Então, direito de ir e vir, liberdade de expressão também já foi para o vinagre, né? A terceira coisa é o voto, né? A questão do voto. A gente tem notícias, obviamente, que é muito complicado você obter dados, mas com os ativistas que a gente conversa, com as pessoas que a gente tem notícia que estão dentro de área de milícia, existe uma força, né, que obriga o cidadão a votar em alguns candidatos que são os candidatos deles, né? A gente sabe que em diversas zonas eleitorais é proibido entrar com o celular, mas a gente sabe também que em várias zonas eleitorais não existe esse controle por parte do mesário, do agente que está ali, né? Eu mesma aqui em São Paulo já entrei muitas vezes, obviamente nunca fiz isso, né, de tirar a foto como muita gente faz, e tira e posta a foto da tela da urna ou filma em quem está votando, né? Mas a gente sabe que isso existe um controle da milícia, o cidadão que saiu para votar, ele só entra de volta se ele mostrar o vídeo de quem que ele votou, e não é que ele mandou para o WhatsApp do miliciano, não. É que ele, de fato, tem que mostrar o celular dele e tem que abrir ali para mostrar. Então, existe um prejuízo, assim, inominável, né? Não dá para a gente medir o tamanho do prejuízo para a democracia nesses territórios. Exato. E assim, e aí você pega todo o aparato da democracia, o desdobramento da nossa Constituição, que se desdobra em políticas e garantia de políticas públicas, tudo isso, todo esse bojo fica restringido ali pela barreira desse poder paralelo. Então, vamos supor, nós temos uma iniciativa de educação, uma iniciativa de saúde. Tudo isso fica sujeito a um outro tipo de governo paralelo. Então, assim, nós sucateamos tudo isso. Ou seja, que democracia é essa? Né, a pergunta. Que Estado democrático é esse? E como nós não nos questionamos como nação, como sociedade, como nós damos espaço. Como é que a gente não fica perplexo diante dessas situações, né? Porque isso se espalha, né? Isso se espalha como polvo, como fogo na palha seca, como um rastilho de pólvora. Porque é uma cultura, né, Lucas? Pelo que você está falando aí, é uma cultura, a cultura da milícia. É uma cultura, assim, obviamente que tem conexão com o nosso passado de exploração, nosso passado de escravidão, nosso passado de ditadura, né? Então, assim, são resquícios do nosso processo histórico. Agora, o que deixa a gente perplexo é que nós tivemos um marco democrático, nós tivemos processos assim de virada, de transformação, e são processos que estão aí para a gente recorrer, sabe? E agora nós chegamos a um momento de retrocesso tão grande, essas coisas estão sendo banalizadas. Assim. Então, é muito triste a gente saber que existe um fomento político, né? Um movimento político para a expansão de armar o povo, né? De associar liberdade com isso daí é uma opressão. Agora, se eu tenho que ter uma arma para ter uma liberdade, eu estou cativo ao medo. Sabe? E o que o nosso presidente fomenta... Cativo ao medo, exato. Cativo ao medo e ausente de política de segurança pública, porque quando ele fala que o cidadão tem que estar armado para se defender, ele desmoraliza as polícias. Totalmente. Desmoraliza todas as polícias. Todas as forças policiais são desmoralizadas a partir dessa fala. E é o que ele tem feito com as instituições, né? E assim, isso que é algo assim, muito sutil de um autocrata, é que ele centraliza nele, mas ele está sucateando as instituições, né? Então, ele subverte as instituições dentro de uma democracia. E ele faz isso, inclusive, com a polícia. Ao mesmo tempo que a polícia pensa, né, as polícias militares dos estados do Brasil, pensa que ela está sendo autônoma. Não, ele está desgastando a imagem da polícia e está trazendo isso para o cidadão. Agora, será que está trazendo para o cidadão mesmo? Então, a gente traz essa reflexão para o cidadão. Será que o cidadão vai ter essa autonomia? E algo que me entristece é que a gente está falando
de um 762, por exemplo, eu não sei precificar aí, mas ele assim, é dezenas de milhares, é 30, 40 mil fuzil desse, sabe? A gente está falando de um armamento. O alcance do fuzil 762, ele fura a parede, ele... Fura a parede. Ou vai ser uma pistola que é 7, 8 mil reais para garantir sua segurança. Assim, um país que quase metade da população se encontra em segurança alimentar. Nós estamos discutindo armamento. É um absurdo. Não, quase metade da população do Brasil. Então, assim, é um completo absurdo. Completo contrassenso, né, Lucas? E é a postura histórica de um autocrata. É trabalhar sobre o medo, né? No medo. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que resistir a essa força cultural de governo que existe no nosso Brasil e pressionar aquilo que resta das instituições. Tá? E o cidadão ele tem um papel crucial nessa reflexão e como alguém de direito, né? Como alguém com potencial cívico. Né? Então, cabe a nós, sociedade civil, opor a isso, porque os danos são incalculáveis. Sabe? O que a gente está vendo aqui em comunidades, em territórios, em bairros, é um dano, assim, um processo de uma geração para mudar, sabe? Então, não dá mais para tanto retrocesso. E, assim, no final disso tudo, né, acho que o que é mais lamentável, o que é mais trágico, é termos essa marca de sangue nos nossos índices de mortes violentas. Sabe? Somos já de um histórico violento. Lucas, dentro desses 35% que eu te mencionei de aumento de mortes violentas, 78% desse total foi por arma de fogo. São mortes violentas sem motivo, sem razão, não é crime passional, não é latrocínio, é o quê? Assassinato, é homicídio. É arma de fogo. Aí tem um desaparecimento, aparece o corpo furado. Né? Arma de fogo, 78% do total dessas mortes violentas que ocorreram no Brasil após o advento da facilitação das armas pelos CACs ou qualquer outra categoria, porque agora você pode ter até 6 armas, eu não sei para que alguém quer ter 6 armas em casa. Total, né? Tá aí a reflexão. Lucas, eu quero te agradecer o seu tempo, agradecer a sua fala, a sua experiência como ativista pelos direitos dos mais pobres, daqueles que não têm voz, daqueles que não têm visibilidade na cidade do Rio de Janeiro, principalmente a população dentro do Jacarezinho, do Complexo do Mandela, Manguinhos, onde eu sei que a Rio de Paz tem atuado mais fortemente na distribuição de alimentos, combatendo insegurança alimentar durante a pandemia, mas não só isso, como você citou no começo aí do nosso vídeo, todos os projetos que a gente faz para desenvolvimento comunitário nessa região. Agradecer imensamente a sua participação e deixar aqui, então, a gente vai tentar colocar no vídeo as nossas redes sociais para que o pessoal acesse o Instagram, o Facebook da Rio de Paz, e vou colocar o teu Twitter também. Fala aí o seu Twitter, @qual, que a gente coloca também por escrito aqui. Quem quiser pode te seguir. Olha, acho que melhor colocar nos comentários, porque eu não recordo, mas se não me engano é L, né? Lucas, né? É um L e Lucas Loubach, L-O-U-B-A-C-K. Joga lá Lucas Loubach que aparece. Eu vou procurar e a gente vai colocar aqui. Instagram, segue também. A gente vai colocar tudo aqui, pessoal. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Um abraço. Obrigada imensamente ao Direitos Já pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo de conscientização para a democracia, educação para a democracia e levantando a sua voz para defender as instituições e o processo democrático, o Estado democrático de direito nesse país. Muito obrigada, Lucas. Um abraço. Um abraço. Tchau, Fê.